Muito bem-vindo à oração da manhã. Se você está vindo hoje pela primeira vez aqui no nosso canal, permita-me me apresentar. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor e é para mim motivo de muita alegria sempre começarmos as nossas manhãs aqui juntos, começarmos as nossas manhãs na presença de um Deus tão maravilhoso quanto o nosso Deus. Queria compartilhar algo muito simples. Uma das coisas mais incríveis que nós temos acesso, segundo aquilo que a palavra nos traz, é a ouvir e nos relacionarmos com o Senhor. Talvez uma das coisas mais preciosas que nós tenhamos é exatamente a possibilidade de ouvirmos Deus, de termos uma intimidade, uma proporção em que nós possamos ouvi-lo. Agora, para que nós possamos chegar a esse ponto, nós precisamos desenvolver uma intimidade com Deus. E isso é um desafio grande. Quando você tem uma intimidade com uma pessoa, ainda que essa pessoa te ligue de um telefone diferente, quando ela fala alô e fala às vezes uma ou duas palavras, você automaticamente reconhece a voz. Se você está no shopping, por exemplo, um shopping muito cheio, e você for lá fazer uma compra, e de repente passa uma pessoa muito conhecida sua, vamos supor que seja sua mãe, né? Eu, por exemplo, ei Magali Lins, bom dia, querida. Se minha mãe passar perto de mim no shopping e eu ouvir conversando, eu certamente vou saber que é minha mãe. Ainda que tenha uma multidão de pessoas, várias vozes falando ao mesmo tempo, por conta da intimidade que eu tenho com a minha mãe, pelo hábito que eu tenho de sempre ouvi-la, ainda que hajam muitas vozes, se minha mãe passar perto de mim, eu ouvi, opa, minha mãe passou aqui. Eu consigo reconhecer a voz da minha mãe. E no nosso processo de busca de intimidade por Deus, um dos desafios que nós precisamos é de saber identificar a voz de Deus. Porque as pessoas ficam muitas vezes com dúvida, será que é uma direção de Deus ou será que não é uma direção de Deus? Um dos grandes desafios que nós temos é, sem dúvida, nós sabemos quem está falando conosco. Quando nós oramos, quando nós estamos meditando sobre alguma coisa, quantos de nós não temos, assim, como que uma intuição? Quantos de nós que não ouvimos uma voz no nosso interior? Alguns de nós chegam a ouvir, às vezes, uma voz de forma audível. Alguns de nós, por exemplo, têm sonhos que são proféticos. Alguns de nós, como é o meu caso, muitas vezes oro antes de dormir por uma direção e quando eu acordo, eu tenho uma direção que eu acredito que seja de Deus. Agora, como saber se a direção que eu estou tendo, se a voz que eu estou ouvindo, seja no meu interior, seja audível, é uma voz que provém de Deus? Como saber disso? Nós vemos, por exemplo, no Velho Testamento e no Novo Testamento também, inclusive aconteceu isso com Maria, quando o anjo veio para falar sobre a vinda de Jesus, o anjo aparece para Maria e Maria se assusta e fala, não temas, eu sou enviado de Deus. Como saber se realmente é de Deus essa palavra, essa direção é de Deus ou não é de Deus? Só tem um jeito de nós sabermos de quem que é a voz, né? De forma mais pronta, né? A forma de nós reconhecermos a voz, se é Deus ou se não é de Deus, ela passa necessariamente por um processo de intimidade. É claro que a palavra nos fala, por exemplo, que nós provarmos o Espírito, né? Se o Espírito ele testifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele ressuscitou, ele é de Deus e por aí vai. Agora, o caminho mais fácil para que isso aconteça é uma caminhada de intimidade. Eu não só reconheço a voz da minha mãe, eu além de reconhecer a voz da minha mãe, eu sei como que ela fala. E eu sei como que ela fala comigo. Eu vou usar minha mãe como analogia, porque fica bem fácil, porque mãe é alguém com quem nós temos uma intimidade muito grande. Minha mãe me conhece desde sempre. Eu e a minha mãe, nós fomos juntos muito tempo. Não é verdade?
Um bebê, quando nasce, quando ele sai do ventre materno, por muito tempo ainda, ele ainda, na compreensão dele, ele e a mãe é uma coisa só. Quando o neném, olha, inclusive a conexão que tem de um bebê mamando é algo invejável para nós homens. Não é verdade? É, Georgina. Eu fico, meu bebezinho, quando ele tá mamando, ele fica com, ele tá de olhinho na mamãe ali, né? Outro dia eu botei a mão aqui no ombro para poder olhar ele mamando, e ele fica com o olho fito aqui e tá olhando para a mamãe o tempo todo. Aí tá o papai aqui, eu, né? Doido para ele olhar um pouquinho para mim. Mas ele tá ali mamando com o olho, ele mal pisca. Eles são um só. Existe uma conexão muito grande entre mãe e filho. E é muito lindo quando isso se perpetua durante a vida. E deve ser algo trabalhado, desejado e desenvolvido a vida toda, porque realmente é algo muito incrível isso. Então, nesse processo de intimidade, além de eu reconhecer muito bem a voz da minha mãe, eu sei como que minha mãe fala comigo. Porque a forma como minha mãe fala comigo é diferente da forma como a minha mãe fala com os meus demais irmãos. Nós somos 5 em casa, são 5 filhos. Né? Eu sou o penúltimo. Dizem por aí que o filho do meio dá trabalho, né? É verdade, é verdade. Mas minha mãe fala comigo diferente. Minha mãe tem uma forma diferente de falar comigo. E o Senhor, Ele nos trata de uma forma diferente. Se nós fôssemos aqui definir o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus é como nós mais nos relacionamos com Deus, nós podemos dizer que o Espírito, ele é uma pessoa. Nós precisamos nos relacionar com Deus como uma pessoa. Porque o problema que nós temos de nós muitas vezes nos relacionarmos em intimidade com Deus é porque comumente as pessoas elas enxergam a Deus como alguém muito distante, como um ser distante demais de nós, como se Deus fosse um Deus distante que está sentado em seu alto e sublime trono nos céus, olhando aqui para baixo e vendo o que acontece conosco. Nós já ministramos aqui que Deus, na verdade, poderia estar em qualquer lugar, mas Ele está, na verdade, em todos os lugares, e está em um lugar em especial, segundo a Bíblia. Ele está em nós. Quando Jesus ele promete a vinda do Espírito, ele diz: eu enviarei, eu clamarei ao Pai para que envie o Espírito Consolador. E Ele estará convosco por todos os dias e estará em vós. O Espírito está em nós. Então nós precisamos nos relacionar com Deus como se uma pessoa Ele fosse. E esta pessoa, ela nos trata de forma individualizada. Minha mãe, ela me trata de forma individualizada. Tem um jeito que minha mãe fala com cada um dos meus irmãos. E tem um jeito como minha mãe fala comigo. Tem um jeito quando ela me chama de Léo, tem um jeito quando ela me chama de Leonardo. Né? E é muito interessante. E eu preciso compreender como é que Deus fala comigo. Quais são os tipos de palavras, qual é a forma que Ele usa para se comunicar comigo. Agora, para que isso aconteça, o melhor caminho é um caminho de intimidade. Só em filmes que Deus fala com aquela voz grossa e com eco e tudo mais, né? Meu filho. No nosso relacionamento com Deus, Deus fala de formas muito simples. Agora, é lógico que quando eu pego a Bíblia, eu pego os evangelhos e eu leio, Deus, Ele pode falar comigo também. É claro que muitas vezes, quando eu me coloco diante de uma pessoa na igreja, me coloco diante de uma pessoa que tem um conhecimento mais profundo de Deus, Deus, através dessa pessoa, pode falar comigo também. É claro que quando eu olho para a natureza está também falando a respeito de Deus. Agora, eu estava fazendo um estudo sobre religiões. E como que é interessante isso, né? Como que nas diversas religiões existe uma busca para ouvir o Senhor. Né? Eu vou só citar aqui, amém? A gente não está falando aqui muito sobre religiões, mas eu estava vendo, por exemplo, como é que as pessoas têm essa sede. Então, por exemplo, os budistas, é só trazer uma referência para aqui. Os budistas, eles fazem meditação.
E eles buscam, através da meditação, um silêncio, alcançar um nível de silêncio, para que através do silêncio eles sejam capazes de ouvir a Deus. Eu estava vendo que, dentre os kardecistas, existe uma direção de uma líder deles, uma pessoa que conduz os kardecistas, chamada Joana, que ela fala que se você se silenciar, você buscar, você pode ouvir o próprio Deus através do teu momento de silêncio. E nós evangélicos, cristãos, católicos, acreditamos que no teu silêncio, na tua busca, no teu relacionamento diário, na tua oração, na nossa oração, essa é a nossa meditação, Deus pode falar diretamente conosco. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, não, porque Deus falou comigo. Eu lembro muito bem disso, foi até uma dona de uma empresa da qual eu tinha, logo após os donos, eu tinha o cargo maior, né? Eu cuidava de toda a região aqui no Distrito Federal, dessa empresa. E aí eu falei ali, não, porque Deus falou isso para mim. Eu falei até meio que brincando, mas era verdade. E ela riu muito de mim. E ela disse, mas isso é impossível. Isto é impossível. Eu achei até interessante ela falar isso. Porque, olha, os católicos afirmam que isso é possível. Os evangélicos, eu sou evangélico, nós afirmamos que isso é possível. Os espíritas dizem que isso é possível, kardecistas. Os budistas dizem que isso é possível. Por que será que ela diz que é impossível? Existe, às vezes, um argumento meio que comum neste mundo em que diz que nós não podemos nos relacionar diretamente com Deus. E é tão interessante isso porque houve um ato profético na morte de Cristo. Quando Cristo ele está na cruz, ele diz, está consumado. A Bíblia nos afirma que lá no templo, havia o templo, amém? Onde os sacerdotes, eles estavam, onde o povo ia entregar suas ofertas, onde o povo supostamente ia para ser conduzido à palavra de Deus. Havia o templo. O templo, ele era dividido por seções. E havia um local onde ficava ali, o local que era o Santíssimo Lugar, que pouquíssimas pessoas entravam ali. Ali acreditava-se que lá estava a presença de Deus. Estou falando isso na época de Cristo, e até antes de Cristo. E havia um véu espesso que separava aquele lugar. E na hora que Cristo diz está consumado, a Bíblia nos afirma que o véu se rasgou. E isso é profético, porque significa que nós passamos a ter acesso direto ao Pai, através do Espírito Santo de Deus. E Deus, ele quer falar conosco. Deus, ele quer se relacionar com você. Deus, na sua grandeza, se fez pequeno e veio para o meio de nós como homem, Jesus Cristo. E nesses dias, Deus, como pessoa, ele quer falar comigo, quer falar com você através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Consolador. Esta pessoa que se relaciona, que fala, que tem pensamentos, que dentro daquilo que nós cremos pela palavra, que tem sonhos ao nosso respeito, que está conosco e que nós podemos nos relacionar com essa pessoa. O grande desafio qual que é? É identificar a voz de Deus. Qual que é a voz de Deus? Porque existem outras vozes. Existem as vozes das pessoas ao nosso derredor. Segundo o apóstolo Paulo, nós vivemos em um mundo de guerra. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6, que a nossa guerra não é contra sangue nem contra carne. Aí ele começa a relatar uma hierarquia no mundo espiritual. Ele fala, a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Ele fala de um mundo espiritual que é vivo, mas que é reinado pelas trevas. E esse mundo de trevas também fala. Então é uma outra voz. Que a Bíblia diz que esses espíritos, que essas vozes podem muitas vezes se apresentar como anjos de luz. Para nos enganar. A palavra diz que para talvez enganar os próprios eleitos. E existe uma outra voz que é a voz do nosso coração. Que não só fala, que às vezes grita, irmãos. Então nós temos um desafio diário. E o discernimento nos coloca às vezes em dúvida, querido?
Nós temos um desafio diário de desenvolvermos intimidade. Intimidade para reconhecermos a voz. Ao meu ver, a coisa mais perigosa que existe são pessoas que tiveram uma intimidade um dia com Deus e perdem esta intimidade. Porque, por exemplo, um pastor que se afasta dos caminhos do Senhor e estava habituado a ouvir Deus, a ser conduzido pela voz de Deus, e ele foi se afastando aos poucos do Senhor, ele foi esfriando na fé. Olha que risco, irmãos, de chegar ao ponto de um dia não reconhecer ou não saber discernir entre a voz de Deus, a voz do inimigo e a voz do seu coração. O que nós temos que fazer então? Nos relacionarmos todos os dias com o Senhor. Fazer da oração um hábito cada dia maior. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre nós orarmos o tempo todo no Espírito, está escrito isso também lá em Efésios 6. Ele está falando para nós construirmos uma mente conectada com Deus. Nós temos os nossos momentos de oração. Então, por exemplo, aqui nós estamos no nosso momento de oração. Nós somos ministrados na palavra, depois nós oramos. Mas nós precisamos aprender a buscar o Senhor no secreto. Porque Jesus, quando ele orienta a respeito da oração, ele fala isso. Vamos rapidinho falar sobre isso, nós vamos fechar aqui. Ó. É porque isso aqui é um assunto um pouco mais profundo e ele começa a ficar muito gostoso de falar. E aí precisa tomar cuidado, que senão eu vou falar demais. Quando os apóstolos, olha só, os apóstolos eles vão até Jesus e pedem para Jesus para que ele os ensine a orar. Né? Você já deve ter lido ali na Bíblia, tanto Mateus quanto Lucas, dois evangelistas, né? Mateus que foi apóstolo, Lucas conheceu Jesus através do apóstolo Paulo e através do apóstolo Pedro. Mas os dois relatam o Pai Nosso. Olha que interessante isso, irmãos. Jesus provavelmente estava orando e um dos discípulos olhando para ele. A Bíblia não traz clareza a respeito disso, mas pelas palavras que rodeiam o Pai Nosso, palavras ditas antes, o diálogo pré-Pai Nosso, parece que é isso que está acontecendo. Jesus está orando e um dos discípulos está olhando para ele, observando Jesus enquanto ele ora. Né? Eu não sei se você já esteve em algum lugar e você parece que alguém estava te olhando. Sabe quando você está no lugar, parece que alguém está te olhando, você olha assim, a pessoa vira olhar? Era mais ou menos o que estava acontecendo com Jesus. Aí o discípulo ele vai até Jesus e faz assim um pedido para Jesus. Ele fala: Jesus, o Senhor pode nos ensinar a orar? Como João Batista ensinou seus discípulos a orarem, ensina-nos a orar. Quem que estava pedindo isso, irmãos? A Bíblia não deixa bem claro qual discípulo que era. Mas era um judeu. Era um discípulo de Cristo. Não era qualquer pessoa. Era alguém que quando estava no ventre materno já ia para o templo. Era alguém que quando era criancinha já sentava em roda e já aprendia com seus irmãos e priminhos e vizinhos sobre Deus. Sobre o Velho Testamento, a Torá. Já aprendia desde pequenininho a orar. Ele já sabia orar. Ele já orava. Ele já tinha aprendido a orar antes de comer. Ele já tinha aprendido a orar no templo. Ele já tinha aprendido a orar em vários momentos. Agora, ele via Jesus orando e ele sabia, tem alguma coisa diferente aí. Jesus ora diferente. Então ele pede: Jesus, ensina-nos a orar. Olha que pedido maravilhoso. Eu fico imaginando o coração de Jesus. Parece que é algo simples. Não é, irmãos. Eu imagino o coração de Jesus se enchendo de alegria naquele momento. Por quê? Jesus tinha 3 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos. Jesus viveu como homem por 33 anos. Mas ele começa o seu ministério, ele começa a pregar a palavra, a operar com milagres, a ressuscitar mortos, com 30 anos de idade. Jesus tinha 3 anos para gerar discípulos, para que aqueles homens depois dessem continuidade ao seu chamado. E agora estava ali um dos discípulos querendo ser um imitador de Jesus. O que o apóstolo Paulo ele declara, o apóstolo Paulo ele fala: sede meus imitadores como eu sou o imitador de Jesus Cristo. E aquele discípulo estava observando Jesus nos detalhes. E ele disse: ensina-nos a orar.
E Jesus, ele começa o Pai Nosso, antes de ele começar o Pai Nosso que nós declaramos, ele começa ensinando os discípulos a como não orar. Olha que interessante. Como não orar. Jesus, ele já observava a cultura, a forma como o povo orava, e ele dizia, está errada essa oração. Esse tipo de oração que não aproxima de Deus, afasta de Deus. Esse tipo de oração aqui não está correto, não traz intimidade, não traz relacionamento. Esse tipo de oração não vai fazer com que eles discernam, né? É português. Que eles tenham discernimento a respeito da voz de Deus. Então ele começa falando sobre os nãos. Ele fala assim, quando vocês forem orar, não orem nas esquinas como fazem os fariseus. E ele diz, porque esses já receberam a sua recompensa. Quando vocês forem orar, não fiquem repetindo palavras vãs, pensando que pelo muito falar que Deus os ouvirá. E ele diz, quando vocês forem orar, entra no teu quarto. O que é o quarto, irmãos? Quarto é lugar de intimidade. Nós tivemos aqui a campanha do Pai Nosso, nós estávamos ministrando sobre isso. Eu não sei como é que é na tua casa, mas quando alguém chega na minha casa, né, dependendo da pessoa, você já fica assim até meio sem jeito, né? Aí você pede para a pessoa sentar, né? Tudo bem, na sala, tudo bem. A pessoa quer usar o teu banheiro, poxa, já é uma intimidade. Já entrou num lugar de intimidade tua. Né? Aí você pergunta, você quer uma água? Aí você vai e pega uma água. Se a pessoa vai na cozinha, já deu um passo de maior intimidade. Agora no quarto não. No quarto, então, é a suprema intimidade. Para alguém entrar no nosso quarto, irmãos, é muito difícil. Eu confesso que até hoje, eu não me sinto muito confortável em entrar no quarto dos meus pais. Eu não sei se porque nós éramos muitos e a gente não ficava muito tempo no quarto dos meus pais, senão eles não iam suportar quando eram crianças. Mas eu confesso que até hoje, quando eu entro no quarto dos meus pais, não é algo tão confortável para mim. Né? Eu falo para mim, os meus filhos não, meus filhos... Mas mesmo meus filhos, eles estão lá, eles brincam e tal, mas quando eu tô lá, às vezes eles olham com um olharzinho assim, tudo bem, pai? Não, tudo bem, vem. Porque quarto é um lugar de intimidade. Agora Jesus fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você. Olha que interessante, olha que detalhes. Fecha a porta atrás de você e busca o Senhor em secreto. E em secreto Deus te recompensará. Que recompensa que é essa, irmãos? Que Deus vai nos dar em secreto, na intimidade, em momentos que você vai estar a sós com Deus. Eu creio que Deus tem várias recompensas para nos dar. Deus tem promessas, Deus tem bênçãos, Deus tem cura, Deus tem várias coisas, mas nada é mais recompensador do que nós temos acesso à voz dele. Nada é mais recompensador de nós termos acesso à intimidade dele. Quarto é um lugar de intimidade. É claro que quando Deus está falando, Jesus está falando a respeito disso, Jesus não estava no quarto dele orando. Fisicamente não. Eu acho que Jesus nem tinha quarto, irmãos. Amém? Jesus estava falando de nós buscarmos uma intimidade, de sabermos estar a sós. Jesus, talvez na Bíblia, seja a pessoa que mais orou. Jesus, de tempos em tempos, ele se afastava da multidão, subia ao monte e orava. Se você se lembrar do momento que Jesus andou sobre as águas, Jesus enviou seus discípulos na frente, porque ele ficou orando sozinho com Jesus, com Deus. Ele e Deus. Jesus sabia ter momentos dele sozinho, a sós com Deus. Jesus, antes de ir para a cruz, ele esteve a sós com Deus. A Bíblia diz que Jesus orou por 3 momentos de pelo menos 1 hora, segundo a descrição da palavra, falando com Deus. Intimidade. Para Jesus, intimidade com Deus era algo importante. Orar era algo fundamental. Para Jesus. E para mim. E para você. Se Jesus, que é Jesus, não desprezou a oração, como nós temos nos relacionado com a oração?
como nós temos convivido com a oração, o quanto que a oração é algo habitual para nós. Lembre-se quando Jesus, antes de começar o seu ministério, 3 anos antes dele ir para a cruz, Jesus ele passou por 40 dias e 40 noites no deserto. A palavra diz que Jesus ele foi tentado pelo diabo. Sabe como é que o diabo tentou a Cristo? O diabo tentou a Cristo citando Bíblia. Aí eu te pergunto, é suficiente você conhecer a Bíblia para você saber se a voz que fala contigo é de Deus ou não? Porque todas as palavras que o diabo usou foram palavras bíblicas para tentar a Cristo. Em 3 momentos, o diabo ele traz a palavra. Agora, Jesus, ele tinha o quê? Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha um dom de discernimento. E ele sabia diferenciar a voz. A palavra vem para tentá-lo, ele confronta pela própria palavra, até o ponto que ele diz: arreda-te de mim, Satanás. Eu preciso então desenvolver essa intimidade para reconhecer a voz de Deus. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso me relacionar em intimidade com a palavra, preciso. Mas eu preciso aprender a ter o hábito de orar a Deus, falar com Deus, ouvir o Espírito de Deus e saber quando que Deus está falando comigo, quando é o inimigo que fala comigo e quando que é o meu coração que está gritando e está falando comigo. Um dia eu estava na igreja e eu perguntei assim aos irmãos: você já falou com o diabo? Aí os irmãos arregalaram os olhos: não, nunca que eu falei. Eu falei: já falou sim. Talvez você tenha falado com ele hoje e nem sabe disso. Amém? O apóstolo Pedro ele diz que Satanás é como um leão que ruge, que anda ao nosso derredor, buscando alguém para devorar. A palavra do Senhor nos diz lá em Paulo que um dos principais campos de batalha que nós temos é a nossa própria mente. Por isso, quando ele descreve a armadura, ele fala sobre vestirmos o capacete da salvação. E ele declara, o próprio apóstolo Paulo, que quando nós temos intimidade com o Senhor, nós desenvolvemos em nós a mente de Cristo. E nós precisamos buscar desenvolver isso. E isso não é algo sobrenatural, não. Isso é termos um hábito constante de orarmos sempre, orarmos o tempo todo, orar sem cessar, botou a Gil aqui, é isso mesmo, querido. Agora, é fácil estarmos o tempo todo orando? É simples termos um hábito da oração? Não é, irmãos. É extremamente desafiador. Nós, na nossa fragilidade, da nossa carne, a gente não quer orar. Outro dia eu estava em uma reunião, e uma pessoa estava dizendo assim: nós precisamos orar um pouco menos e fazer mais. Aí eles relataram algo que o Papa fez, né? Eu não sou católico, mas eu confesso que eu tenho uma simpatia muito grande pelo nosso Francisquinho, né? O Papa Francisco. Até porque eu sou super fã de Francisco de Assis, né? Não sei se vocês conhecem a história de Francisco de Assis, que ele veio com o objetivo Francisco de Assis ele veio para trazer uma proposta de reforma da igreja. A história dele é lindíssima, de Clara, né? Clara de Assis. Eu adoro a história deles. E ele escolheu esse nome por conta de Francisco de Assis. Não sei se você assistiu ao filme do Papa, Os Dois Papas. É um filme fantástico, foi muito bom para mim assistir. Agora, quando ele estava aqui no Brasil, ele entrou em algumas igrejas, entrou em igrejas evangélicas também, e ele falou algo muito interessante. Ele falou sobre tudo bem que vocês orem aqui dentro, mas precisa sair também para poder levar a Deus, né? E uma pessoa que eu estava conversando, ela trouxe isso falando assim, como se ele tivesse dito que nós podemos orar menos, precisamos agir mais. E eu naquela hora assim falei assim, eu acho que ele não quis dizer isso. Eu acho que ele quis dizer que além de orar, nós precisamos agir, servir, amar. É isso, tia Sandra. Mas nós precisamos orar mais. A gente precisa falar mais com Deus. A gente precisa aprender, eu creio, a ter músicas, louvores na nossa casa. Mas aprender a ter essa intimidade.
Aprender no dia a dia estarmos conectados com Deus. Criar um hábito, antes de fazer qualquer coisa, perguntar para Deus: e aí, Deus? É isso mesmo, Senhor? O Senhor está comigo nisso? Começamos a desenvolver essa intimidade para que a gente possa reconhecer a voz dele. Reconhecer a forma como ele fala conosco. Para reconhecermos qual que é a voz de Deus. E eu quero te convidar nessa manhã para isso. Para que você desenvolva essa intimidade com ele. Para que você possa ser guiado por ele. Amém? Porque você tem acesso direto a Deus. Você vem aqui e você pede oração. Amém? Nós vamos orar por você sempre, peça sempre. Mas eu quero que você entenda que você tem acesso direto a ele. Usufrua disso. Entre no seu quarto, entre num secreto lugar e fala com ele. Tenha amigos de oração, ore com teu cônjuge, ore com um familiar teu, mas tenha momentos teus com Deus. Aprenda a pegar a Bíblia, orar antes. Senhor, fala comigo através da tua palavra. Pede para ele antes. Em oração, abre a Bíblia e pergunta para Deus: o que o Senhor quer dizer aqui? Faz isso, eu faço muito isso, irmãos. Eu faço muito isso, eu pego a Bíblia e fico curioso. O que é isso aqui? O que o Senhor quis dizer sobre isso? Mais do que isso, o que o Senhor quer dizer para mim hoje? Se a Bíblia é um livro, se os evangelhos são livros vivos, se é uma palavra rema, o que o Senhor quer falar comigo hoje através da sua palavra? O que o Senhor quer que eu aprenda hoje a respeito disso daqui? Nós vamos desenvolver isso. O meu convite nessa manhã, que nós já estouramos todos os tempos possíveis aqui, me perdoe, é que você desenvolva essa intimidade. Que você fale mais com ele. Amém? Outro dia eu estava vendo um líder evangélico aqui do Brasil, muito influente. Ele tem igreja em todo o Brasil, fora do Brasil, a sede dele fica lá em São Paulo. E ele estava falando a respeito da esposa, né? A esposa está com ele na liderança. Ele falava assim: olha, eu gosto muito de estar em casa, porque para onde eu oro, né, a minha mulher está orando. É oração de manhã, é oração na hora do almoço, é oração de tarde, é oração de noite. Se alguém olha isso e fala assim: ah, é meio exagerado. Ah, parece que é meio fanático. Será? Se o apóstolo Paulo fala para nós orarmos o tempo todo no Espírito. Se a palavra diz orar sem cessar até... Se Jesus, depois de ter trabalhado um dia inteiro para Deus, ele pedia para os discípulos ir na frente porque ele ia orar. Ali, afinal de contas, Jesus estava fazendo o que antes? Quando ele estava curando, libertando e pregando a palavra, ele estava fazendo o que, irmãos? Se não orando. Eu tenho um conhecido, ele passa quase que todos os dias dele do ano viajando, falando de Jesus. Na hora que ele está para dormir, tem dia que ele conversa com a mãe dele. A mãe dele fala assim: meu filho, antes de dormir, ora. Olha, quando mãe tem sabedoria é uma bênção, né? Aí ele já falou assim: mãe, pelo amor de Deus, o dia inteiro eu estava orando, eu estava falando com Deus. Ora uma vez mais, meu filho. Você vai dormir agora, o teu corpo vai estar em descanso. Ore. Ore uma vez mais. Que você hoje possa se desafiar. Tem coisa que parece que é boba, mas às vezes você pode criar hábitos de oração. Agora, para isso acontecer, irmãos, isso não vai vir absolutamente do nada. Você vai ter que criar uma rotina. Amém? Talvez pegar o teu celular e colocar lá alarme, oração da manhã, oração da tarde, oração da noite. Se você for buscar nos Salmos, você vai ver que tem oração matutina, é que está disperso nos Salmos. Davi fala: eu oro pela manhã e fico aguardando Deus me responder. Toda manhã eu oro, é oração matutina. O próprio Davi, ele fala de oração vespertina. Aliás, tem um salmo que o título dele é oração vespertina, que é oração da tarde. E o próprio Davi, ele diz: antes de dormir, eu volto os meus olhos ao Senhor e avalio o meu dia, que era a oração noturna. Daniel, que é o Daniel, o famoso Daniel da cova dos leões, que é um dos vivos dos profetas. Daniel, a palavra nos diz que ele tinha momentos específicos e horas específicas que ele orava. Crie uma rotina de oração.
As pessoas não vão entender. As pessoas vão achar que é muito. As pessoas vão achar que é vitamina para o espírito também, querido. Que você virou fanático agora, qualquer outra coisa. Busque estar conectado com Deus. Porque a porta foi aberta, nos foi dado acesso para falarmos com Deus. Mas você vai ter que querer abraçar essa disciplina. Não vai acontecer do nada. Vai ter que partir de você. Um exercício. A última coisa para a gente poder fechar aqui. Crie a tua disciplina de oração e estimule pessoas amadas a orar. Faça na tua casa o culto no lar. Amém? Tenha o culto no lar. Eu com a minha família, todo domingo à noite, nós nos reunimos à distância agora. Hoje você tem aplicativos até gratuitos. E a gente tem um culto no lar. Há muito tempo que a gente não está tão próximo, espiritualmente falando. Porque quando nós éramos crianças, meus pais tinham lá o culto do lar deles. E a gente estava, porque a gente era criança. Mas a gente se desconectou pela vida adulta. Agora, aos domingos, a gente se reúne. E tem pessoas de diversas religiões. Mas tem o momento do culto do lar. Tem evangélicos, tem espíritas, tem católicos, tem umbandistas, né? Porque tem os cunhados e por aí vai. Amém? E a gente tem um dia que a gente se reúne, a gente usa o aplicativo Zoom ou Meeting, e a gente tem um culto no lar. É bem bacana, tia Selma. E a gente se reúne. Amém? A gente estimula um ou outro a orar. Cada semana é uma família, né? Porque todos se casaram, têm filhos e tudo mais, que é responsável por uma parte do evangelho. Lê o evangelho e traz, e depois todo mundo comenta, e depois a gente ora junto e canta, e é um tempo de comunhão. E se alguém estiver viajando de férias, participa a si mesmo, porque é feito de forma por conta da internet, por conta da pandemia. Então não tem distância que nos afasta. É um momento em que a família se reúne, e se reúne para falar de Jesus. Você tem que ter o culto no lar na tua casa. Estimular as pessoas a terem intimidade com Cristo. Faça isso com a tua família. Amém? Vamos orar, irmãos? Já estouramos bastante o horário aqui. Desculpa. Nós vamos ler aqui o Salmo de número 116. Vamos só declará-lo sobre as nossas vidas, rapidamente. Salmo de número 116, diz assim o versículo de número 1. É um salmo de ação de graças. Amo o Senhor porque Ele ouve... Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Olha o que o salmista está falando. Esse salmo aqui, irmãos, tem pelo menos 3.000 anos. Alguns teólogos mais estudiosos vão dizer que os relatos do Velho Testamento, talvez de Gênesis, tem entre mais ou menos uns 4.000 anos. Então eu estou falando de 3 a 4.000 anos. O salmista já está afirmando: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele ouve. E como que hoje, 4.000 anos depois, muitos de nós ainda temos dúvidas se Deus está nos ouvindo ou não. Irmãos, Deus sempre te ouve. A grande questão é, será que eu estou ouvindo Deus? Será que eu e você estamos ouvindo ao Senhor? Ou ainda temos sido conduzidos pelo nosso coração, que a Bíblia diz que é extremamente enganoso? Olha o que ele diz aqui no versículo número 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Veja que ele se relaciona com Deus como uma pessoa. Nós queremos muitas vezes nos relacionar com um Deus todo-poderoso, distante. Não. Se relaciona com uma pessoa. Com alguém próximo. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Você entendeu o que eu falei? Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu vou invocar a Deus. Eu vou falar com Deus. Eu vou orar. Enquanto tiver oxigênio entrando no meu pulmão, enquanto o meu coração bombear sangue, enquanto eu tiver razão na minha mente, o salmista está falando, eu vou orar a Deus. Eu vou clamar a Ele. Eu vou invocá-lo para a minha vida. Laços de morte me cercam, e angústias do inferno se apoderaram de mim.
cair em tribulação e tristeza, ele está falando de guerra. Ele está falando, olha, cair em tribulação e tristeza, ele está falando de conflitos na sua própria alma. Ele está falando de problemas emocionais. Então, invoquei ao Senhor, mas diante de toda essa guerra externa a ele, dentro dele, ele diz, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Sabe o que é velar, irmãos? Sabe quando, sei lá, talvez um dia você tenha feito alguma cirurgia, e talvez você tenha ido para o hospital, e um parente ficou lá com você. Ficou lá acompanhando você, dormiu no hospital com você. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava velando por você. Estava cuidando de você. Em um momento delicado, ele estava lá contigo. E o salmista está dizendo, é isso que Deus faz conosco. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, paz de espírito. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma. Livraste da morte quem? Ele não está falando da vida, está falando a minha alma. Ele está falando do desânimo. Ele está falando da depressão. Ele está falando da angústia. Ele está falando da tribulação. Ele está falando da tristeza. Deus livrou da tristeza, trouxe reânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, foram as palavras de Cristo. Pois livraste-me da morte da minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei aonde, irmãos? Na presença do Senhor. Aonde está a presença do Senhor? Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e busca o Senhor aonde? No secreto. E no secreto ele te recompensará. O salmista aqui que ele diz, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, em intimidade com Deus, no secreto lugar. Eu quero declarar as bênçãos desse salmo sobre a tua vida, do salmo de número 116. Pedir para que o Senhor te dê esta intimidade com Ele. Para que você, enquanto você estiver vivo, você possa invocar o Senhor e invocar o nome dEle. Para que você tenha forças, disciplina, desejo, sede, para buscar a Deus, para ouvir a voz dEle, para que Ele te fortaleça, para que Ele limpe o teu coração, para que Ele tire de ti toda a tristeza, toda a depressão, toda a angústia, e que Ele possa te encher de alegria, que Ele possa visitar o teu interior e possa habitar em você todos os dias da tua vida. Que todas as bênçãos e que todo o poder contido nesta palavra aqui no Salmo de número 116 possa estar sobre a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Quero declarar a palavra do Senhor sobre a tua vida. Declaro: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mal algum chegará à tua casa. E o inimigo que vier por um caminho, por 7 caminhos fugirá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Diga-se comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eu te abençoo como servo e ministro do Senhor. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, Senhor.